Uma das regras fundamentais que formam a base do Batman é sua regra de não matar. É sua base moral de como seguir e manter seus ideais e não passar do ponto e se tornar uma coisa que ele não pode voltar atrás. É uma regra que eu concordo estritamente e acho que sempre deve fazer parte do personagem, em certas adaptações. Mas aí a gente entra em outro ponto. Batman vs Superman pode não ser um dos melhores filmes da DC. Na verdade, é tipo um dos piores. Mas 6 anos desde o seu lançamento e as pessoas ainda falam sobre o filme. Pode ser pelos motivos errados, mas falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque absolutamente tudo desse filme é ruim e frustrante. Eu assisti esse filme de manhã cedo e o meu dia foi arruinado. E isso define BVS, principalmente falando sobre o Batman. Nessa versão do Batman, a gente vê um Batman que claramente, visivelmente, em diversos momentos, mesmo que o Zack Snyder diga o contrário, That's fine. assassina criminosos a sangue frio sem se preocupar. I'm sure these guys are fine. They're gonna be 100% okay. They're not at all dead. Those guys in the car there, they're 100% fine. Mas e se eu te disser aqui que o Batman matar nesse filme é um exemplo do lindo e inspirador arco de personagem que ele passa ao longo dos 2 filmes que apareceu? E se eu te disser que ele não é o problema? Sim, a ideia era construir um universo compartilhado, mas eu prefiro analisar Batman vs Superman e o Snyder Cut como uma obra única que traz um dos melhores arcos de redenção pro Batman. Antes de tudo, a gente tem que entender o conceito de adaptação. Independentemente do que você acha que seja melhor para o personagem, é evidente de que a inspiração do time de roteiristas e do próprio Snyder é da HQ escrita pelo Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas. É uma minissérie em 4 edições, publicada entre fevereiro e junho de 1986, que muitos devem conhecer. Ela conta uma história que começa 10 anos após a aposentadoria do Batman, mas o aumento da criminalidade em Gotham City faz com que o Homem-Morcego saia das trevas da aposentadoria e enfrente os criminosos da cidade. Batman é representado pelo Miller como um homem traumatizado e atormentado pelo seu passado, que usa inteligência e força para fazer justiça de maneira muito mais bruta e violenta em relação às suas atividades anteriores, tendo, porém, como limite o princípio de nunca matar os criminosos. É aqui onde a moral dos 2 Batmans diverge. Claramente, Zack Snyder não entende essa adaptação, muito menos o Batman. O roteiro desse filme é terrível, mas entende como dirigir um personagem atormentado e quebrado, criando uma das versões mais otimistas do Homem-Morcego. Pois é. Começando por Batman vs Superman. Segundo o filme, esse Batman tá na luta contra o crime há mais de 20 anos. E mesmo que muitas pessoas abominem as decisões criativas sobre o seu passado, ele perdeu quase tudo que ele tinha. Nesse ponto, na linha do tempo, ele já lutou com a maioria dos seus maiores inimigos, Coringa, Arlequino, o Exterminador e provavelmente muito mais. Não só isso, mas ele passou pelas maiores perdas da sua vida, com a morte do seu primeiro e único Robin nesse mundo, o próprio Dick Grayson. Muitos odeiam essa decisão, e eu admito, eu mesmo não gosto muito, mas é uma decisão criativa, e como eu não levo adaptações ao pé da letra, desde que a base do personagem esteja lá, eu não me importo. Então, o que define o Batman? Pra mim, é a sua família. O grande arco do Batman nos quadrinhos, que se constrói ao longo dos anos, é que alguém que inicialmente perdeu sua família, se isolou do mundo, se tornando um psicótico paranoico ao recrutar pessoas como ele, órfãos, garotos mentalmente instáveis, crianças abandonadas pelo mundo, aos poucos se abre para estar em uma família de novo. O que a maioria dos fãs, do público geral do Batman não entendem é que o maior aspecto dele não é o quão B10 ele é, não é o quanto medo ele consegue instaurar nos inimigos, não é apenas o fato dele não matar, mas sim a família que ele cria e como isso muda para sempre. Claro, isso nunca curaria a morte dos seus pais, mas o tira do poço profundo que ele mesmo se afundou, o poço de ódio, mágoa e violência que esse trauma o levou. Vamos admitir, o Batman é maluco, de todos os heróis da DC ele é o mais louco, mas com a sua nova família ele acaba mudando o seu foco. Se seu foco antes era o ódio, agora é a justiça de fato. Mas e se esse Batman não tem família? Se esse Batman permitiu que todo aquele ódio tomasse o seu coração ao longo dos anos? E se ele olhou tempo demais pro abismo que prometeu não olhar?
É nessa posição que a gente encontra o Batman do Ben Affleck, em uma espiral de ódio. Fácil construir personagens que são perfeitos, sem falhas morais ou pedras no caminho, e o Batman desse filme é totalmente o contrário disso. Na verdade, todas as decisões dele são as mais imorais e erradas, mas não é como se o filme não reconhecesse isso, pelo menos na maior parte dele. Na verdade, ele deixa bem claro que naquele momento, quem é o vilão é o próprio Batman. Esse é um Batman que olhou tempo demais pro abismo, e na minha interpretação, isso é sim válido. A gente acredita que apenas as histórias que contam, que a gente está acostumado a ver, são válidas, mas como a gente vai ter novas histórias quando a gente só exige que a mesmíssima história antiga seja recontada diversas vezes? Isso não é realista? Uma pessoa que perdeu tudo, que acreditou num código de conduta estrito contra inimigos, que aos poucos tiraram tudo dele, amigos, família, sua saúde mental e cada vez mais e mais. São anos e anos de uma vida estritamente dedicada a um propósito. Ele se tornou cínico e seguiu um caminho de trevas, sem amores, sem mais nada. Como você sobreviveria assim? Ao começo do filme, temos um exemplo interessante do estado mental do Bruce. Na primeira cena que interagem, Alfred joga um jornal mostrando a forma de justiça que ele tem usado, marcando criminosos a ferro e fogo, literalmente. E detalhe, os criminosos que tinham essa marca na cadeia eram normalmente espancados, alguns até a morte, e o Batman sabe disso, e faz de propósito. Doentio? Com certeza, mas esse é o ponto. Esse Batman tá perdido psicologicamente. Depois que ele perdeu o Robin e todo mundo que ele amava, ele perdeu o que mais o fazia especial como herói, sua humanidade. Tanto que quando Alfred o mostra isso, ele diz: somos criminosos, Alfred. Sempre fomos criminosos, nada mudou. Ele tá tão afundado nas trevas que não consegue nem ver as monstruosidades que tem feito. Esse Batman sucumbiu ao medo e à paranoia. Deixou seu código de conduta de lado porque tem medo. Medo do Superman e do seu poder. Isso mesmo, o Batman sucumbiu não só ao ódio, mas ao medo. Afinal, ele é apenas um homem no meio de deuses. Aquele não é mais um mundo que ele havia se acostumado. De maníacos vestidos de palhaço que ele era acostumado. Como nós, seres humanos, ele é falho e tem medo. Bruce tem demônios internos e uma crença criada após ele mesmo se perder de que ninguém é bom, nem mesmo o Superman. Bruce vai contra o Superman quando percebe a destruição que ele causa. Todas as pessoas que morreram durante as suas batalhas, sem perceber que a pessoa que ele acreditava que o Superman era, na verdade, era ele mesmo. Esse Batman passa por um arco lindo, o arco de ter se tornado um herói que espalha vingança ao invés de justiça, ódio ao invés de compaixão. E seu arco é voltar novamente às suas raízes, voltar a ter esperança. Ele batalha contra o Superman e mesmo que a cena da Martha seja muito ridícula, ela demonstra como Bruce percebe que Clark é um ser humano em sua essência, como ele, com uma mãe, com pessoas que ama, e não um monstro em que direcionou todo o seu ódio. Batman vê esperança, sim, a base do Superman e o que ele nos ensina em suas histórias, quando o Superman sacrifica sua própria vida pela humanidade. Se o Batman tivesse matado o Superman, o que aconteceria? Milhões morreriam. O ódio do Bruce, seu medo e ter abandonado sua regra mais crucial teria custado milhões de vidas. Não só isso, mas ele é manipulado pelo Lex Luthor e tudo aquilo que aconteceu e a morte do Superman é culpa do Batman. Aqui o Bruce muda depois desse acontecimento, envergonhado e disposto a consertar o que fez. Ao fim de Batman vs Superman, o Batman tem a chance de marcar o Lex Luthor na cadeia, como ele sempre marcou os personagens para que eles fossem espancados até a morte na cadeia. Mas ele não faz isso. Ele desiste, renuncia à forma que começou a lutar contra o crime. Como toda aquela atitude dele resultou com ele sendo manipulado na morte do Superman e até mesmo uma ameaça alienígena. E eu adoro isso, ver que todos os atos irresponsáveis movidos pelo ódio que ele cometeu criaram um problema que ele reconhece e agora quer mudar. Porque uma das maiores características do ser humano é que quando a gente está no nosso momento de maior desespero, quando as consequências dos nossos atos vêm nos perseguir e cobrar o que fizemos, é quando a gente está disposto a mudar. Essa é a sinopse oficial da Liga da Justiça. Alimentado pela sua fé restaurada da humanidade, inspirado pelo alto altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca a recém-descoberta aliada Diana Prince para enfrentar uma ameaça ainda maior. E é exatamente isso, durante o Snyder Cut, Bruce tá mais leve, falando sobre fé, sobre acreditar na esperança. 20 anos em Gotham, Alfred. Sabemos que promessas não valem nada. Quantos homens bons restaram? Quantos continuaram bons? Cada
tosco. Ele vem, Alfred, eu sei. Como tem tanta certeza? Fé, Alfred. Fé. Sem mais se afastar das pessoas, mas as trazendo cada vez mais perto de si. Alguém que se recusava a se relacionar com qualquer outra pessoa, agora monta uma equipe de pessoas extraordinárias e se permite conectar com elas, criando uma família. Como eu disse que acontece nos quadrinhos. Tanto que o final da Liga da Justiça é muito otimista, muito vivo. Bruce tira pessoas que estavam sozinhas, quebradas, e dá uma chance a eles. Não só se salvando, mas salvando todos os membros da Liga. O Cyborg vivia cheio de ódio, isolado. O Flash era solitário, a Diana se distanciou do mundo. Aquaman negava o seu mundo e se isolava. Todos eram como ele era antes de conhecer o Superman. E vemos o Bruce desesperadamente tentando fazer com essas outras pessoas o que não foi capaz de fazer com o Superman. Se unir, tirá-los da solidão e mostrar esperança. Ele tenta não cometer os mesmos erros de antes. É um arco tão lindo que demonstra que mesmo tendo descido até o fundo do abismo e feito o que sempre prometeu não fazer, ele ainda, mesmo assim, pode subir de volta e retornar à luz. É uma mensagem para todos nós de que sempre existe chance de mudança, que sempre somos capazes de nos tornarmos melhores.